Olá, minha gente querida, estamos mais uma vez de volta com vocês, agora com o Prepara Enem e o SSA juntos na literatura brasileira. Não se esqueçam de que estudar literatura é um ponto importante para a sua redação, tá? Então, a literatura leva você a responder as questões de texto, a literatura leva você a pensar, a refletir, a questionar, se aproxima mais da história, entendeu? Da história do Brasil, da história recente do Brasil e da história do passado. Agora, por exemplo, nós vamos situar os nossos estudos na literatura colonial, no Brasil colônia. Então você vai ver que nós vamos ter pouco estudo literário e muita informação histórica. Mas ainda assim, no sentido geral, no sentido amplo da palavra literatura, tudo aquilo que for produção textual, tudo aquilo que envolva a arte da palavra, de escrever, de usar a palavra, é literatura. E aí, nesse início de Brasil, que é justamente onde nós vamos começar agora, a literatura colonial, e tudo começa ali no Brasil de 1500, e você sabe que neste período não havia intenções artísticas, não havia mercado consumidor para obras literárias, né? Na Europa era a Europa, a imprensa de Gutenberg já havia feito a grande transformação dos leitores, né? Mas aqui a coisa ainda era de exploração, aqui ainda era aquele senso de invasão e nada de significativo no campo artístico foi realizado. A gente, na verdade, registrou aqui obras que foram escritas com a intenção do colonizador, uma visão de fora para dentro, né, de quem vinha para cá para explorar, para colonizar, e por isso o nome era colonial na literatura brasileira, ou literatura colonial, como você queira chamar, porque os textos escritos nessa época, todos eles levavam à descrição da terra, ao diário de bordo, o diário de navegação, as impressões que se tinha da terra. Então, tudo, quando não era um texto técnico, não descambava para o lado artístico. A coisa era mais de registro de viagem, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Vamos começar agora a nossa leitura do texto, né? Mostrando já uma imagem de um vilarejo da época do Brasil holandês, que na verdade já era o desenvolvimento, a gente já podia falar de vila e até de cidade, né? Já no século XVII. Mas essa imagem ilustra muito bem aonde eu quero chegar, né? Você não tá vendo aí aquele ambiente europeu, né? de aquela lufa-lufa de gente que pudesse ter uma classe social privilegiada que levasse a educação, a cultura, o cultivo das artes de modo geral. Então, a coisa era mais voltada para a cana-de-açúcar, o pau-brasil, era para o tráfico de escravos, enfim, arte ainda não era bem o momento do primeiro século do Brasil. Vocês estão vendo aí já pela imagem como é que eram as vilas ou as possíveis cidades do Brasil na época, tá certo? Vamos lá então ao nosso primeiro texto, a divisão da literatura brasileira. Então a gente costuma dividir em dois grupos, né? A era colonial, que como o nome está dizendo já, é o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, então vai de 1500 até 1822, e uma era nacional, que é um período da literatura nacional, que é justamente a fase, o momento em que a gente começa a se sentir nação, porque é o período pós-independência do Brasil, tá certo? Então, são esses dois períodos, grosso modo, que a gente divide a literatura brasileira, tá? Então, as datas que delimitam esse período são justamente de 1500, que é quando houve a invasão, né, do Brasil, até 1822, nesse período que o Brasil, então, ainda é colônia. E o segundo momento é de 1822, pós-independência, até os dias de hoje. Né? O Brasil, nação, então, uma literatura nacional. Tá certo? Mais uma vez aí uma imagem que mostra a vocês bem, né, o que a gente vivia nesse período. Né? Então, esses primeiros contatos do branco europeu com o índio, nem sempre um encontro amistoso, tá certo? Mas
sempre ficando algum registro em língua portuguesa. É bom lembrar, quando eles chegaram aqui ao Brasil, havia mais de 1000 línguas diferentes faladas em todo o território nacional, mas a língua que ficou registrada em documentos oficiais, ou em livros, ou em textos pessoais, foi a língua portuguesa, tá certo? Então a gente já pode falar de literatura em língua portuguesa, ok? Vamos ao texto então da Era Colonial, que eu, como disse a vocês, vai de 1500 até 1808, com a chegada da família real ao Brasil, mas a rigor é 1822, tá? Então, neste período, a gente tem o primeiro século do Brasil, que a gente chama de quinhentismo, que é do período de 500, né? Depois vem o seiscentismo, que alguns chamam de barroco, embora tenha sido muito elementar, muito superficial, uma coisa ainda muito pequena em relação à Europa, mas bastante significativa. A gente teve alguns focos importantes como Recife, né, Olinda, a gente teve Salvador e Ouro Preto, Minas Gerais. Agora, fora esses 3 pontos importantes, a gente também teve Rio de Janeiro, alguma coisa muito rara, em São Paulo, até no Centro-Oeste, mas muito suave, muito sutil. O foco do barroco mesmo está Recife, Salvador e Minas Gerais, Ouro Preto especialmente. Então, o quinhentismo é para a gente um período que vai de 1500 até 1600, também chamado de século XVI, como você queira. Então, é uma denominação genérica de um conjunto de textos que foram escritos em língua portuguesa para registrar, para documentar o descobrimento do Brasil e a colonização, e a tomada, e a invasão, como queiram chamar, tá certo? Com os invasores vieram também os jesuítas. Então, a gente registra nesse período algum texto produzido pelos jesuítas, que na época eram grandes intelectuais, eram homens letrados, eram homens que escreviam em várias línguas, até em grego, em latim, em espanhol, em italiano e em português, claro, né? Muitos deles eram homens muito inteligentes, com uma veia literária, né, imensa, como é o caso de Padre Nóbrega, o Padre Antônio Vieira e outros, né, Anchieta, que deixaram para a gente não somente registros históricos importantes do período de colonização, de invasão, de tomada da terra, como também deixaram alguns textos religiosos, já que eles eram sacerdotes, jesuítas, e tinham alguma inspiração religiosa na obra pessoal deles, tá certo? E aí a gente chama de literatura jesuítica. Então, a primeira que eu falei a vocês, que é a literatura informativa, aquela sobre a terra brasileira, que tem um valor mais histórico do que literário, e a segunda que eu tratei aqui, a de jesuítas, que já por ser sido feito por homens de uma sensibilidade mais aguçada, por homens de uma cultura mais elevada, então a gente pode dizer que ela apresentava um aspecto meio que literário, que navegava ali entre literatura e pedagogia, já que eles eram professores, educadores, formadores, né, de uma educação religiosa que era dirigida para os nativos, tá certo? Então, a obra que dá início a esse período colonial é a Carta de Pero Vaz de Caminha, todo mundo já conhece, é muito, muito famosa, e escrita na Bahia em 1500, que é a Bahia que a gente tem lá, Porto Seguro, a marca da chegada deles, né? Embora haja algumas informações aí contrárias a isso aí. Mas, enfim, foi na Bahia que ele escreveu, então, a tal carta, e fica sendo para a gente a certidão de batismo do Brasil, o primeiro texto escrito em língua portuguesa em nossa terra. Tá certo, gente? Tá aí ó, um modelo da carta, isso aí é uma foto da carta do Pero Vaz de Caminha, a letra dele, o carimbo, inclusive, da realeza e tal. E não dá para a gente entender muito, não, mas você pode encontrar na internet aí a tradução dessa garranchada aí, né, toda que ele escreveu na época, tá certo? Aí só para registrar para vocês, e um momento em que o Pero Vaz de Caminha, isso, claro, a partir da imaginação de algum pintor, né,
a hora em que o Pero Vaz de Caminha está lendo para Pedro Álvares Cabral a carta, que olha, vou mandar esta informação aqui, se vocês concordam ou não concordam, eu escrevi dessa maneira, tal. Então, imagina-se que isso deve ter acontecido sim, né? Bom, então o Barroco fica sendo o segundo momento das artes no Brasil, tá? É o período que vai de 1601 até 1768, que é quando começa o arcadismo. Então, esse intervalo aí de mais ou menos 150, 160 anos, essas datas não têm nenhuma exatidão, né? É um estudo a partir da publicação de alguma obra, inclusive 1601 é por causa da obra do Bento Teixeira Pinto, chamada de Prosopopeia. Ele escreveu esta obra em Olinda. Então a gente pode dizer que o início do Barroco no Brasil é Olinda, já que Olinda e Recife eram, na época, uma coisa só, né? Era uma única cidade, um único território. Hoje separadas, mas na época eram uma cidade só. Então foi em Olinda que o Barroco no Brasil oficialmente teve início com a obra do português, não pense que ele era de Olinda, ele era um português que morava em Olinda, e publicou a obra Prosopopeia e marca o início do Barroco. O final desse período de Barroco, então, é 1768, quando começa em Minas Gerais o chamado arcadismo. Tá? A gente no Brasil tem duas vertentes do Barroco. Tem o cultismo e o conceptismo. O que a gente chama de cultismo é justamente o culto da forma. É a preocupação, o escritor que se preocupava muito com a forma, com o vocabulário, com a linguagem, com a estrutura do poema. Então, predominou o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, todos escritos em decassílabos, tá certo? Você vai ver agora o mestre dessa obra, cultista. A gente tem aí o Gregório de Matos. É uma possível imagem dele, tá? O Gregório era um homem magro, alto, era um gênio, acima de tudo, um gênio, com a cabeça, vivia séculos na frente da época dele, era uma genialidade. Foi poeta satírico, foi poeta lírico, foi poeta religioso e teve umas poesias que descambavam para o profano, para o sensualismo, né? Ele era um advogado, um homem muito culto e que teve essa obra muito contestada na Bahia, aquele era baiano, morava em Salvador, estudou em Portugal, mas viveu em Salvador grande parte da sua vida e veio justamente terminar seus dias aqui no Recife, tá? Então ele é considerado o poeta cultista no Brasil. E um segundo, que é o conceptismo, que é aquele barroco que é mais filosófico, que é mais voltado à lógica, aos raciocínios intrincados, complexos, que é o Padre Vieira. A segunda imagem, você está vendo aí, uma possível imagem do Padre Vieira, tá? Ao contrário do Gregório, ele era baixinho e mais franzino, tá? A gente tem uma imagem do Barroco no Recife, isso é um grande santuário do Barroco aqui no Nordeste, a Capela Dourada, toda banhada em ouro, fica aqui no Recife, na Rua do Imperador, tá? Aqui, veja que coisa tão linda, é um monumento barroco dos mais expressivos e um dos primeiros no Brasil, tá certo? Tá aí. A gente começa a perceber que há uma estreita ligação do Barroco com a obra religiosa, né? Com os artistas, os arquitetos que construíram obras bastante significativas para o período da Contra-Reforma. Então, o Barroco, na verdade, ele é um movimento que encoraja a Contra-Reforma, né? A Igreja Católica reagindo contra o luteranismo. Por isso que você vai ver o Brasil um país muito católico até hoje, né? Ainda talvez seja a maior comunidade católica do mundo. E isso se deve a esse período. Claro que depois essa força católica continua com a chegada da família real ao Brasil e até hoje ainda, né? Mas o encorajamento da Contra-Reforma se deu nas igrejas, e você está vendo aí que quando se fala de barroco, imediatamente se associa a anjo barroco, a imagens santas, enfim. E a arquitetura, está vendo aí que obra-prima da arquitetura barroca no Recife, né? Depois vou mostrar mais imagens lá em Minas Gerais. Ok? Então, podemos resumir o Barroco como um período de conflito,
em que o homem estava numa época do Renascimento voltada para o materialismo, para o cientificismo, para o desenvolvimentismo materialista, e aí a igreja vem e impõe uma visão puramente religiosa, né? Então, essa oposição, esse conflito, esse contraste entre o mundo material e o mundo espiritual. E isso gera a ideia do pecado, o medo do pecado, né? Então, as coisas são efêmeras, as coisas são passageiras, então isso vai gerar o pecado, que vai gerar uma punição, o medo de Deus, o temor a Deus, tá? E isso então leva a um sentimento de morbidez, mesmo que uma característica vai levando a outra, né? Vai levando a outra. E até que a gente vai ver em alguns autores até momentos filosóficos, com raciocínios complicados, complexos e tal, e um refinamento vocabular muito grande. Isso leva à construção do soneto com figuras de linguagens como a antítese, o paradoxo, a inversão, né? E o cultismo, por fim, e o conceptismo de que já tratei aqui, tá certo? Aí já é Minas Gerais, Aleijadinho, então, confirmando todas as obras do Barroco, se não 100%, mas 90% das obras do Barroco remetem à ideia de religiosidade. É o homem voltado para Deus, né? Então, essa é uma obra do Aleijadinho, uma cena da Paixão de Cristo, e está lá em Congonhas, lá em Minas Gerais, tá? Ok? Mais uma obra-prima do Aleijadinho. Então tá aí, gente. Bento Teixeira Pinto, que abriu o Barroco no Brasil. Gregório, que para muitos é o expoente máximo do Barroco na poesia, e Padre Vieira, que é também o maior expoente que a gente tem na prosa. Então, Gregório na poesia e Padre Vieira na prosa com os seus sermões. Agora, resta o Manuel Botelho de Oliveira, uma informação muito importante sobre ele. Ele é o primeiro brasileiro a publicar uma obra no Brasil. Isso é muito significativo, é muito importante para nós, tá? Ele é o primeiro brasileiro. Veja, Gregório veio antes dele, um pouquinho antes dele, mas não publicou nada. Deixou tudo pronto para publicar depois da morte dele. Mas o Botelho não, viu a obra dele publicada, tá certo? Isso é uma informação histórica importante, ok? Após o Barroco, então, vem o setecentismo. Para muitos é melhor chamar de setecentismo, porque foi um movimento muito fechado a Minas Gerais, só existiu ali em Ouro Preto, que foi justamente uma tendência mais política e intelectual, tá, do que mesmo literária. Então, descambaram para a ciência, descambaram para a filosofia, descambaram para a política, mas a literatura acaba ganhando com isso, porque eram gênios, eram grandes artistas, intelectuais, como eu já disse, e que tinham uma boa veia poética. Então, a maioria deles deixaram obras importantíssimas, como Marília de Liceu. E todas as obras do arcadismo inspiradas no ambiente bucólico, na natureza, né? Que era típica da literatura da época em Portugal. Nós fizemos até aí uma literatura de importação. Tudo que a Europa fazia, o Brasil copiava. Isso vai até mais ou menos o romantismo. Até o início do romantismo, a gente tem uma literatura de imitação. Como é que fazia na Europa assim? Então a gente faz aqui igual, parecido, né? A partir do romantismo é que a gente vai aos pouquinhos com o Brasil nação, e essa independência política vai gerando uma independência também intelectual. O Brasil vai formando o seu estilo, o seu jeito próprio de fazer literatura. Mas até o arcadismo, a gente ainda tem uma literatura muito presa aos cânones europeus. Está aí características, como você está vendo aí, o ambiente bucólico, que era típico da literatura europeia. Do pastor, do poeta, ele não é o poeta que mora na cidade. Ele idealiza ser um pastor que vive uma vida simples e humilde, e a partir desse cenário é que ele cria, então, o idílio, o amor, tal. A gente tem aí uma foto também embaixo da principal praça de Ouro Preto, Minas Gerais, hoje. Essa foto é de agora, desse momento, tá? Ali no centro você tem um monumento que é... Essa aí é a Praça Tiradentes, onde colocaram lá a parte do Tiradentes exposto, justamente naquele monumento, você está vendo ali no centro da praça. Foi ali onde cravaram pedaços do corpo de Tiradentes para servir de exemplo, né? Ali no fundo também tem o Museu Tiradentes,
que já foi construído e reconstruído no período de Pedro I e depois em Pedro II, ampliado por ele, tá certo? O arcadismo, então, tem o bucolismo como sendo sua característica principal, mas, sobretudo e principalmente, tudo aquilo que o barroco defendeu. Então, religiosidade cristã, o arcadismo vai para o paganismo greco-romano, entendeu? O barroco valorizou muito o subjetivo, o arcadismo vai para o uso da razão e da objetividade, entendeu? O soneto que é comum ao barroco e ao arcadismo, versos decassílabos, mas eles preferem a ordem direta, o barroco preferiu a ordem indireta. O barroco é complexo, vocabulário raro, linguagem complexa. O arcadismo busca a simplicidade, o arcadismo busca a linguagem que atinja o povo. Finalmente, a voz do poema é a voz do pastor, né? do poeta que, mesmo intelectual, muitas vezes um juiz de direito, né? Como é o caso de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manda da Costa, eram pessoas de dinheiro, que viviam com um prestígio financeiro muito grande, mas na obra eles colocam a voz do pastor, humilde, simples, apaixonado, etc. Por isso, então, que você vai perceber a linguagem simples marcando o arcadismo, tá certo? Aí você tem uma imagem do Bardi, né, que mostra muito bem a escultura do Aleijadinho, a obra do Aleijadinho, tá certo? Com contornos assimétricos, riqueza de detalhe nas vestes, nas feições. A escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu. Quer dizer, quando aqui a gente estava no barroco, a Europa estava com o rococó. O rococó, na verdade, é o barroco exagerado. Você viu aquelas imagens, né, ainda agora? Quanto detalhe, quanta informação, quantas imagens. Não havia uma parte da igreja que não tivesse um trabalho, uma imagem, não é? Um desenho, uma ramificação. Então, era muita informação e eles queriam isso para sufocar, né, visualmente o fiel que entrasse na igreja, ele deveria se sentir no céu. O teto todo trabalhado, pintado, as paredes cheias de imagens, etc. Entenderam? Então, é isso que ele está falando aqui. Tem influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do santuário do Bom Jesus de Matozinho, Congonhas, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela, gente, uma personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. O Aleijadinho se inspirou nos Inconfidentes, inclusive muitas imagens são exatamente a Copa Fiel de Tomás Antônio Gonzaga, de Cláudio Manuel da Costa, de Alvarenga Peixoto, de Silva Alvarenga, que eram líderes do movimento Inconfidente e que o Aleijadinho esteve próximo deles, com uma proximidade até de amizade com alguns deles. Então ele se inspira, né, nessas feições populares e aí ele cria os profetas todos, né? Quem visse a imagem dizia, esse é fulano, esse é cicrano. Então, por isso que a resposta fica letra D, uma questão do Enem. A obra do Aleijadinho marca uma personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares típicas da época dele. Tá certo? Olha, gente, é desse modo, então. A literatura colonial no Brasil se deu em 300 anos aproximadamente e a gente pôde registrar dois movimentos importantes. A gente pode dizer que dois pilares desses 300 anos de literatura no Brasil. O barroco e o arcadismo, que alguns até preferem chamar de seiscentismo para o barroco e setecentismo para o arcadismo. Os dois foram de pensamentos diferentes, de estilos diferentes, porque um foi religioso, o outro foi pagão. Um se inspirou nos ensinamentos bíblicos e o outro se inspira nos ensinamentos da mitologia greco-romana, pagã, portanto. Tá certo? A gente se vê na próxima aula e grande abraço para vocês.